Palavras diárias de Deus. Jó é mais uma vez abençoado por Deus e nunca mais é acusado por Satanás. Entre as declarações de Deus Jeová estão as palavras: "Por que não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó?" O que foi que Jó havia dito? Foi sobre o que falamos anteriormente, assim como as muitas páginas de palavras do livro de Jó que Jó registrou como tendo falado. Em todas essas muitas páginas de palavras, Jó nunca mais teve reclamações ou dúvidas sobre Deus. Ele simplesmente aguarda o resultado. É essa espera que é sua atitude de obediência, como resultado da qual, e como resultado das palavras que ele disse a Deus, Jó foi aceito por Deus. Quando ele resistiu às provações e sofreu dificuldades, Deus estava ao seu lado, e embora sua dificuldade não fosse diminuída pela presença de Deus, Deus viu o que ele queria ver e ouviu o que desejava ouvir. Cada uma das ações e palavras de Jó alcançou os olhos e ouvidos de Deus. Deus ouviu e viu. E isso é fato. O conhecimento de Jó de Deus e seus pensamentos sobre Deus em seu coração naquela época, durante esse período, não eram realmente tão específicos quanto os das pessoas de hoje. Mas, no contexto do tempo, Deus ainda reconhecia tudo o que ele havia dito, porque seu comportamento e os pensamentos em seu coração e o que ele havia expressado e revelado eram suficientes para suas exigências. Durante o tempo em que Jó foi submetido a provações, aquilo que ele pensou em seu coração e determinou fazer mostrou a Deus um resultado satisfatório para Deus. E depois, Deus tirou as provações de Jó. Jó emergiu de seus problemas, e suas provações foram embora e nunca mais lhe sobrevieram. Como Jó já havia sido submetido a provações e permaneceu firme durante essas provações e triunfou completamente sobre Satanás, Deus lhe deu as bênçãos que ele tão legitimamente merecia. Conforme registrado em Jó, capítulo 42, versículos 10 e 12. Jó foi abençoado mais uma vez e foi abençoado com mais do que no primeiro momento. Naquele momento, Satanás tinha se retirado e não mais disse ou fez nada, e desde então, Jó não mais foi perturbado ou atacado por Satanás, e Satanás não mais fez acusações contra as bênçãos de Deus sobre Jó. Jó gasta a última metade de sua vida em meio às bênçãos de Deus. Embora suas bênçãos daquela época fossem limitadas apenas a ovelhas, gado, camelos, bens materiais e assim por diante, as bênçãos que Deus desejava conceder a Jó em seu coração eram muito mais do que isso. Na época, havia registros de que promessas eternas Deus queria dar a Jó? Em suas bênçãos para Jó, Deus não mencionou ou tocou em seu fim, e independentemente de qual importância ou posição Jó possuía dentro do coração de Deus, em suma, Deus foi perspicaz em suas bênçãos. Deus não anunciou o fim de Jó. O que isso significa? Naquela época, quando o plano de Deus ainda não havia chegado ao ponto da proclamação do fim do homem, o plano ainda tinha que entrar na etapa final de sua obra. Deus não fez menção do fim, simplesmente concedendo bênçãos materiais ao homem. O que isso significa
é que a segunda metade da vida de Jó foi passada em meio às bênçãos de Deus, o que o tornou diferente de outras pessoas. Mas, da mesma forma que elas, ele envelheceu e, como qualquer pessoa normal, chegou o dia em que ele disse adeus ao mundo. Assim está registrado que, então morreu Jó, velho e cheio de dias. Jó, capítulo 42, versículo 17. Qual é o significado de morreu cheio de dias aqui? Na era antes de Deus proclamar o fim do povo, Deus estabeleceu uma expectativa de vida para Jó e, quando essa idade foi alcançada, permitiu que Jó partisse naturalmente deste mundo. Desde a segunda bênção de Jó até sua morte, Deus não acrescentou mais dificuldades. Para Deus, a morte de Jó era natural e também necessária. Era algo muito normal e não era um julgamento nem uma condenação. Enquanto ele estava vivo, Jó adorava e temia a Deus. Com relação a que tipo de fim ele teve após sua morte, Deus não disse nada, nem fez nenhum comentário sobre isso. Deus é judicioso no que ele diz e faz, e o conteúdo e os princípios de suas palavras e ações estão de acordo com a etapa de sua obra e o período em que ele está operando. Que tipo de fim alguém como Jó teve no coração de Deus? Deus havia alcançado algum tipo de decisão em seu coração? Claro que sim. É só que isso era desconhecido pelo homem. Deus não quis contar ao homem, nem teve qualquer intenção de dizer ao homem. E assim, superficialmente falando, Jó morreu cheio de dias e tal era a vida de Jó. O preço vivido por Jó durante sua vida. Jó viveu uma vida de valor? Onde estava o valor? Por que se diz que ele viveu uma vida de valor? Para o homem, qual era o seu valor? Do ponto de vista do homem, ele representou a humanidade que Deus deseja salvar, ao dar um testemunho retumbante de Deus perante Satanás e as pessoas do mundo. Ele cumpriu o dever que deveria ser cumprido por uma criatura de Deus e estabeleceu um modelo, e agiu como um modelo para todos aqueles a quem Deus deseja salvar, permitindo que as pessoas vejam que é inteiramente possível triunfar sobre Satanás, confiando em Deus. E qual foi o seu valor para Deus? Para Deus, o valor da vida de Jó está em sua capacidade de temer a Deus, adorar a Deus, testificar as obras de Deus e louvar as obras de Deus, trazendo conforto a Deus e algo para desfrutar. Para Deus, o valor da vida de Jó era também em como, antes de sua morte, Jó experimentou provações e triunfou sobre Satanás, e deu um testemunho retumbante de Deus perante Satanás e as pessoas do mundo, glorificando a Deus entre os homens, consolando o coração de Deus, permitindo que o coração ansioso de Deus contemplasse um resultado e visse esperança. Seu testemunho estabeleceu um precedente para a capacidade de se manter firme no testemunho que se dá de Deus e para ser capaz de envergonhar Satanás em nome de Deus, na obra de Deus de gerenciar a humanidade. Não é esse o valor da vida de Jó? Jó trouxe conforto ao coração de Deus.
ele deu a Deus uma amostra do prazer de ser glorificado e proporcionou um começo maravilhoso para o plano de gerenciamento de Deus. E desse ponto em diante, o nome de Jó tornou-se um símbolo da glorificação de Deus e um sinal do triunfo da humanidade sobre Satanás. O que Jó viveu durante sua vida e seu notável triunfo sobre Satanás será para sempre apreciado por Deus, e sua perfeição, retidão e temor a Deus serão venerados e imitados pelas gerações vindouras. Ele será eternamente estimado por Deus como uma pérola luminosa e sem defeito. E assim, também vale a pena ele ser valorizado pelo homem.